vou estar explicando aí o nosso roteiro dessa semana, tá? Seria muito interessante se vocês realmente conseguissem fazer essa atividade em casa, tá? Que atividade é? A torre de arco-íris. Então, vamos lá. Eu já vou dando os dados para quando a gente for montar o nosso relatório, o que vai precisar ter. Então, na hora que a gente for montar o nosso relatório, a gente vai, na introdução, ele precisa ter o que é densidade e o que é concentração, tá? E qual a relação entre esses dois. O nosso objetivo, que vai ser comparar a densidade, como vai aumentando a concentração do açúcar na solução, tá? Quais são os materiais que a gente vai estar usando? Vão ser copos plásticos, colher de plástico, uma proveta aí de 25 ml, corante, água e açúcar, tá? E tem uma pipeta que eu não coloquei aí, eu também usei pipeta, que nada mais é que o conta-gotas, tá? Essa proveta de 25, na escola eu tenho proveta. Se eu for fazer em casa, eu tenho que pegar só aqueles copos que já tem aquela medida, tá? É a mesma coisa, é uma coisa para se medir. E se eu não tiver, eu vou fazendo mesmo a olhômetro, mas eu tenho que deixar a quantidade de água aí idêntico em todos, tá? Então, como que isso vai acontecer? Eu vou pegar, vou encher os copos aí com a mesma quantidade de água em cada um. No exemplo que eu fiz, eu não utilizei esses 100 ml de água, eu diminuí para 25 ml, tá? Vocês podem até reparar no tamanho da minha colherzinha também, que tem uma grande diferença da colherzinha pequena que a gente usa em casa. Aí eu coloquei corante de diferentes cores, mas se eu não tiver corante, pode ser gelatina de diferentes sabores para dar uma cor, tá? Aí eu fui adoçando a água conforme cada copo. No meu experimento eu tinha 6 copinhos. No de vocês pode ter 5 ou 4, não tem problema. Eu quero que vocês tentem realmente fazer para ver essa diferença, tá? Então lá, no primeiro copo não vai ter açúcar. No segundo copo, eu vou utilizar uma colher de açúcar. No terceiro, 2. No quarto, 3. No quinto, 4 colheres. No meu experimento, como a minha colherzinha era aquelas bem pequenininhas de brigadeiro, de festinha de aniversário, é bem pequena, então eu dobrei a quantidade. Então, coloquei 2 colheres, 4 colheres, 6 colheres, 8 colheres, 10 colheres, para dar essa diferença também, tá? Depois a gente vai mexer muito bem para dissolver toda essa quantidade aí desse açúcar nesses meus copos com água. E depois eu vou colocando a camada num copo aí. Se o copo for, como que eu posso dizer? Quanto mais fininho ele for, melhor para a gente fazer. Como que eu faço isso? Com canudo dá certo, conta-gota dá certo. Em um vídeo que eu coloquei para vocês verem, ela utilizou aquele vidrinho que a gente coloca ketchup, tá? Por que tudo isso? Porque a gente não pode jogar de uma vez, senão vai acontecer uma coisa aí que eu não quero. A gente tem que colocar bem devagarzinho, de preferência descendo pela parede, com a menor velocidade possível para não ter essa mistura entre as camadas, tá? Então, eu vou sempre começar. Na hora que eu for começar a preencher o meu copo, eu coloco a quantidade ali da água que tem a maior quantidade de açúcar, até eu chegar naquele copinho que não tem açúcar. Depois que eu fizer tudo isso, eu vou ter os meus resultados de discussões. Os meus resultados, como que eu vou mostrar? Através de foto ou vídeo do que eu fiz, tá? Quais são as discussões? O que é densidade? Qual é o conceito ali de densidade? Tá? Qual que é a relação entre a quantidade de solvente, que é a massa ali do açúcar, usada na água? O que isso tem a ver? A terceira,
qual copo que vai apresentar maior densidade e qual é o copo que apresenta menor densidade. Se vocês conseguirem colocar em Deltel o porquê disso, melhor ainda. E se você quer ter um ponto extra, você pode gravar ou mandar uma foto do seu experimento realizado em casa. Não é difícil, é uma coisa bem simples, tá? Eu coloquei 2 vídeos, um é de uma aluna realmente está fazendo esse mesmo experimento e outro é do Manual do Mundo. Do Manual do Mundo, ele utiliza equipamentos de laboratório, assim como nós. Então, mas eu coloquei para vocês verem essa diferença, tá? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo. Também terá um vídeo mostrando toda a parte do procedimento e da realização desse experimento que a gente gravou na escola, para aqueles alunos que não forem fazer essa atividade em casa. Agora, aquele que realmente for testar, eu gostaria muito mesmo de ver como que ficou o experimento de vocês. Ano passado eu já trabalhei isso em eletiva, deu muito certo. Eu gostaria que vocês realmente tentassem fazer tudo isso, tá? Se caso vocês tiverem dúvida, entre em contato comigo, tá? Um beijão ou com a professora Alice. Até mais!